Estamos dando início a esta audiência pública, convocada pela Comissão de Saúde desta Casa, atendendo o requerimento do excelentíssimo senhor deputado estadual Neudi Sareta. Esta audiência tem por objetivo a apresentação do segundo relatório quadrimestral de prestação de contas do ano de 2022, elaborado pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina. Citamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades e personalidades. Citamos a presença, então, de quem nos acompanha virtualmente, o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual Neudi Sareta. Citamos e agradecemos a presença também, presencialmente, da senhora superintendente do Fundo Estadual de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde, Cláudia Patrícia Magina Jimenez. Senhor coordenador da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento Orçamentário do Conselho Estadual de Saúde, Gilberto Antônio Escuciato. Senhor presidente de Gestão Administrativa da Secretaria de Estado da Saúde, Luciano Jorge Koneski. Senhora gerente técnica da Superintendência de Urgência e Emergência, Cláudia Meirelles. Senhora Superintendente de Planejamento em Saúde, Carmen Regina Delziovo, neste ato representando o excelentíssimo senhor secretário de Estado da Saúde, Aldo Batista Neto. Senhor Superintendente dos Hospitais Públicos Estaduais da Secretaria de Estado da Saúde, Flamarion da Silva Lucas. E senhor Diretor de Planejamento e Gestão de Compras da Secretaria de Estado da Saúde, Cristian Gonçalves Martins, neste ato representando a senhora Superintendente de Gestão Estratégica, Janine Silveira. Agradecemos às demais autoridades, repetindo que nos acompanham por videoconferência. Este cerimonial convida o excelentíssimo senhor vice-presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Dr. Vicente Caro Preso, para a abertura oficial e a presidência dos trabalhos. Uma ótima audiência a todos, obrigado, bom dia. Bom dia a todos, é uma satisfação nós estarmos aqui na Assembleia Legislativa cumprindo o que prevê a lei, fazendo essa audiência pública de apresentação do segundo relatório quadrimestral de prestação de contas do ano 2022 da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina. Sejam todos bem-vindos e, para mim, é uma grande honra estar aqui presidindo essa sessão, onde algumas autoridades já nominadas fazem parte da mesa, outras estão remotamente, e justificaram as suas ausências os senhores Dr. Fernando da Silva Comim, Procurador-Geral de Justiça de Santa Catarina, e Dr. Fábio de Oliveira, Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, da Procuradoria da República de Santa Catarina. Então, antes de iniciar e passar a palavra à senhora Carmen Regina Delziovo, para fazer a apresentação do relatório, eu passo a palavra ao presidente, que está remotamente postado devido a dor de garganta e mal-estar, né? Tudo é suspeito, né? E passo a palavra, então, ao deputado Neudi Sareta, com a palavra, por favor. Bom dia, deputado Vicente Caro Preso, bom dia a todas as autoridades que estão participando dessa importante audiência pública do relatório de prestação quadrimestral da Secretaria da Saúde. É importante a gente ter essa evolução do acompanhamento daquilo que está acontecendo na saúde, da prestação de contas e certamente mais um momento importante. Eu agradeço de forma especial ao deputado Vicente Caro Preso por conduzir a presidência dessa nossa audiência pública, face aqui também a situação da minha garganta, que essa noite incomodou um pouquinho, mas estaremos acompanhando aqui, estamos bem conduzidos aí pela sua presidência, deputado Vicente Caro Preso, a quem devolvo a palavra.
Obrigado, presidente. Na realidade, qualquer dor de garganta, até prova em contrário é suspeito, né? Nós vivemos ainda no... graças a Deus, devido à vacinação em massa, a bela condução da situação, nós temos um problema grave sob controle, mas ainda existem casos acontecendo, né? E é lógico, quem passou pela dificuldade fica, né, tem que ficar antenado e eventualmente fazer o exame, né, o exame se necessário. Então eu passo a palavra à senhora Carmen Regina Deusiovo, superintendente de Planejamento e Saúde, representando o secretário Aldo Batista Neto, secretário de Estado da Saúde, para fazer a apresentação. Com a palavra, Carmen. Obrigada, deputado Vicente Caro Preso. Um bom dia. Um bom dia também ao deputado Leandro de Sareta. Bom dia ao nosso parceiro Gilberto, né, de construção do Sistema Único de Saúde aqui no Estado, do Conselho Estadual, e a toda a equipe que acompanha, né, presencial e também à distância, em especial os colegas da Secretaria de Estado da Saúde, que estão aqui para esclarecer qualquer situação que seja necessária, que seja apontado por quem está participando dessa audiência. Eu vou pedir, então, que possam fazer a apresentação. Muito bem. Conforme o deputado Caro Preso anunciou, nós estamos aqui no cumprimento da determinação legal, né? Existe uma determinação de apresentação e audiência pública na LESC nos quadrimestres, então, no final de maio, de setembro e fevereiro, em audiência pública, para fins de monitoramento e acompanhamento. Então, nós estamos agora apresentando o segundo quadrimestre e no mês, então, de setembro, como prevê a normativa vigente. Pode passar, por favor. Esse relatório, ele atende à Lei Complementar 141 e nós devemos apresentar nessa audiência o montante e a fonte de recursos aplicados nesse período, as auditorias realizadas pela equipe técnica da Secretaria e também a oferta e a produção de serviços da rede assistencial para que a gente faça um acompanhamento também da atuação junto às necessidades da população. Pode passar, por favor. Então, o segundo quadrimestre, nós temos 3 unidades orçamentárias. A primeira unidade orçamentária, que tem o maior aporte financeiro e o maior aporte, inclusive, de fonte própria do Estado, é a 48091, que é o nosso Fundo Estadual de Saúde, a qual a superintendente Cláudia está aqui, a gestora. A 48092, o Fundo Catarinense de Desenvolvimento à Saúde, que é o Acelera Santa Catarina, que depois eu vou apresentar, que é um restante de recurso de investimento. E o 48093, que é decorrente da lei estadual, que é o Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina, atualmente com o recurso focado muito na ampliação do acesso às cirurgias eletivas. Então, essas são as 3 unidades orçamentárias. Com relação à execução orçamentária, os valores empenhados, liquidados e pagos até o segundo quadrimestre, então é o acumulado de janeiro a agosto de 2022, considerando todas as fontes do Estado e também aquelas que provêm do Ministério da Saúde e outras fontes. Nós temos nas 3 unidades orçamentárias um valor orçamentário na maior valor, na 48091, que é o Fundo Estadual de Saúde, de 5 bilhões e 600 milhões. O Fundo Catarinense para Desenvolvimento da Saúde, que é o Acelera Santa Catarina, 817 milhões. O Fundo Estadual... 817 mil. O Fundo Estadual de Apoio aos Filantrópicos, 78 milhões. Desses valores, nós temos, basicamente, então, 78% empenhado da primeira unidade gestora, que é o fundo, 99%, então, praticamente 100% do Acelera Santa Catarina, que é a segunda unidade gestora, e 73% do fundo para os hospitais e das cirurgias eletivas, né, que está sendo a principal aplicação. Desse montante, 75% liquidado e 95% pago da unidade gestora primeira, que é do Fundo Estadual de Saúde, que é o maior aporte, e 100% do recurso do investimento, que foi a aquisição de equipamentos para as unidades de saúde, 100% liquidado e pago, e do Fundo Estadual, então, que basicamente é o apoio às cirurgias eletivas, 72% empenhado, e do que foi, 73% empenhado, 72% liquidado, e desse liquidado 100% pago.
Pode passar. Nós vamos, então, descrever por unidade gestora. A unidade gestora do Fundo Estadual de Saúde, agora olhando por programa e recurso de todas as fontes. No recurso de todas as fontes, dos 5 bilhões, o maior aporte de recurso ele está na atenção à média e alta complexidade, seguido da gestão de pessoas. Nesse programa, nesses programas todos, dentro desta unidade, dentro desse programa de governo, 80% foi empenhado, 76% liquidado e 95% pago. Pode passar, por favor. Pode passar a próxima? Então, quando nós olhamos a fonte 100, que é a fonte de recurso próprio do orçamento estadual, nós observamos que nesses programas que fazem parte, então, essas ações, em que o maior aporte é na média e alta complexidade e na gestão de pessoas, basicamente o recurso é estadual. Então, 4 bilhões são recursos do Estado aplicados nessas ações. Desse montante, 82% empenhado, 78% liquidado e 94% pago. Pode passar a próxima, por favor. Não. A execução orçamentária do Fundo Estadual de Saúde por subação dentro do programa Gestão do SUS Fonte 100, então o recurso próprio do Estado, detalhando então esse programa de gestão, as subações dele, o que nós observamos ainda um grande valor empenhado, orçado e liquidado no atendimento de demandas judiciais. Então, dos 366 milhões, 291 milhões foram orçados para demandas judiciais e é ainda o maior valor que a gente tem em gasto nessas ações. Também observando empenhado, o liquidado e pago, basicamente 80%, 90% de todos eles foram executados. Pode passar a próxima, por favor? Quando nós olhamos a subação da vigilância em saúde, nós temos que lembrar que essa ação ela tem basicamente valor federal para execução. Então, o mínimo de recurso é estadual nessa situação, isso se mantém ao longo dos anos, e os valores que foram orçados, empenhados e pagos, nós temos, então, 14 mil reais, 14 milhões de reais, né? Desculpa, 14 milhões de reais, com 99% empenhado, 94% liquidado e 98% pago. Pode passar a próxima, por favor. A subação da atenção primária, onde basicamente é o repasse de recurso para municípios, que a atenção primária é executada no município, olhando o que é recurso do Estado, que é aportado para municípios fundo a fundo. O maior valor é o incentivo para o cofinanciamento da atenção primária, entendendo a importância da atenção primária na rede de saúde. O Estado tem mantido, o que chama atenção nesses programas, nesse detalhamento, é o 100% do pago. Nós continuamos mantendo em dia todos os repasses para os municípios, o que tem sido a marca dessa gestão. Pode passar o próximo, por favor. A execução orçamentária do Programa de Atenção à Média e Alta Complexidade também na fonte 100, então recursos próprios do Estado, é 1 bilhão e 900 milhões. Desse 1 bilhão e 900 milhões, a gente destaca as ações das organizações, manter os hospitais administrados por OS, manter as nossas unidades próprias, né? E ainda temos um valor ainda aportado que era da pandemia Covid. 14 milhões. Alguém está com o microfone aberto. O empenhado, 93%, o liquidado, 66% e 94% pago, então, dessas ações. Pode passar a próxima, por favor. A execução orçamentária por subação do Programa de Assistência Farmacêutica, que é outro papel do Estado, repassar recursos e também fazer aquisições do componente especializado. Nós temos 84 milhões nessa execução orçamentária, 50 milhões são para a distribuição de medicamentos do componente especializado, medicamentos que o Estado adquire com fonte própria e repassa para os pacientes, pelos municípios, né, por meio dos municípios, e também um grande aporte do repasse financeiro para o componente da assistência farmacêutica básica, que é também papel do Estado aportar cofinanciamento nessa fonte. Então, nós temos 100% do repasse aos municípios em dia e também a distribuição dos medicamentos sendo realizado com 76% pago, de 80% liquidado, dos 90% previstos no orçamento inicial do ano. Pode passar, por favor.
Uma prestação de contas que sempre também nos é solicitado e a gente tem mantido acompanhamento nas audiências da LESC é o custeio que nós temos para as comunidades terapêuticas do Estado. Então, nós mantemos o nosso pagamento em dia das comunidades terapêuticas. Nesse momento, nós temos 65 comunidades contratualizadas, mas estamos com um novo edital aberto, né, com contratualização, com o aumento do valor também do custeio, que era desde 2016, que não tinha um novo aporte. Então, nesse momento, o edital está aberto para as comunidades que se adequarem ao edital. Pode passar a próxima. A unidade gestora do Fundo Catarinense para Desenvolvimento da Saúde, pode passar. Então, basicamente, é um recurso de investimento, aquisição de equipamento e material permanente imobiliário para a unidade de saúde. Ele foi executado, né? Então, 99,23% empenhado, 100% liquidado e 100% pago, que era um valor que a gente tinha período para execução e para gasto, né? E ele foi executado, utilizado. A unidade gestora Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina. Então, essa unidade ela tem um papel importante no fortalecimento das cirurgias eletivas do Estado, uma dotação orçamentária de 70 milhões, empenhados 57 milhões, desse valor, 42 milhões liquidado e 42 milhões pago. Então, é um aporte significativo. Depois eu vou mostrar como a gente tem ampliado as ações de cirurgias eletivas no Estado, reduzindo, então, o tempo em fila. Pode passar. Agora, então, a produção de serviços de saúde, comparando o ano de 2021 para 2022. Então, esse comparativo é produção ambulatorial. Nós temos maio a junho, porque a produção ambulatorial do Ministério ela demora um pouco mais para ser publicada do que a hospitalar. A hospitalar a gente já tem até julho, nesse momento. E nós comparando, nós tivemos mais ou menos a mesma quantidade de maio a junho, de procedimentos ambulatoriais executados no Estado de Santa Catarina. Lembrando que em junho ainda a gente estava na situação também de nova situação de emergência, né, que foi a das síndromes respiratórias e também da dengue, que nós passamos pelo Estado. Pode passar a próxima. A produção hospitalar, aí mostrando que a gente teve um aumento de alguns procedimentos, especificamente procedimentos cirúrgicos. Nós passamos um comparativo de maio a julho de 21, de 45 mil procedimentos para 60 mil procedimentos de maio a julho de 2022. E a gente tem acompanhado que, a partir agora de agosto, o aumento tem sido significativo. Os hospitais têm conseguido utilizar sua capacidade instalada para realizar procedimento cirúrgico, destacando que o custeio é estadual nesse momento. Não temos aporte federal para realizar procedimentos seletivos fora do que estava já previsto no teto dos contratos. Pode passar a próxima. Aqui a gente traz para um cenário, então, até a competência agosto, no ano de 2022, mostrando que de janeiro a agosto de 2022, a nossa Superintendência de Regulação, a nossa Central de Regulação Hospitalar, autorizou os hospitais a realizarem 63.549 cirurgias eletivas dentro do Sistema Único de Saúde em todas as regiões do Estado. Quando nós observamos, isso é maior do que todo o ano executado de 2020, todo o ano de 2021, e já se aproximando do que, em agosto agora, do que a gente executou em 2019 o ano todo. Então, isso mostra uma retomada dos procedimentos cirúrgicos eletivos dos hospitais em Santa Catarina. Pode passar o próximo. Também precisamos apresentar as auditorias realizadas. Nesse período, até o segundo quadrimestre, então, 12 processos novos de auditoria. Nós tivemos 13 encaminhados a órgãos de classe, 4 encaminhados ao Ministério Público, 15 advertências e notificações emitidas e 2 auditorias em loco realizadas, além das AIHs que foram referentes a críticas e bloqueios foram analisadas. Pode passar, por favor. A transmissão do coronavírus. Pode passar, mostrando o cenário desde o início de 2020, que nós iniciamos em 25 de fevereiro com o primeiro caso em Santa Catarina, mostrando que nós tivemos 1.843.000 pessoas com casos confirmados de Covid em Santa Catarina até 30 de agosto. Passo o próximo. Com relação aos óbitos, nós tivemos a melhor diminuição da letalidade, né? O nosso estado tem um cenário muito positivo quando comparados a outros estados com relação a quantos adoeceram e quantos morreram, mas, mesmo assim, nós tivemos 22.369 catarinenses que foram a óbito com causa Covid.
Então, mantendo isso, a questão da vacinação, com certeza, foi um divisor de águas no Estado, né? Então, mudou o cenário, mas ainda nós observamos que, no quantitativo, no percentual de população vacinada, a população maior do que 12 anos, desconsiderando o idoso, né, ainda o reforço ainda não é adequado. 53% somente das pessoas com reforço nessa faixa etária adulta. Pode passar. A transmissão da dengue também foi marcante para nós nesse quadrimestre. Nós tivemos, no ano de 2022, o maior número de casos de dengue confirmados, suspeitos e investigados, né, no estado de Santa Catarina. Então, foi um cenário diferenciado que impactou bastante a atenção primária nos municípios, mas também os hospitais. Então, é o primeiro ano que Santa Catarina tem um elevado número de casos de dengue, e isso deflagrou várias ações no Estado, tanto de capacitação quanto a repasse também para os municípios, para completar equipes e realizar as ações para que a gente não tenha, no próximo verão, um novo cenário de aumento de casos e, com isso, consequências que podem chegar ao óbito. Aqui mostrando também a letalidade, diferentemente da situação da Covid, na situação da dengue, nós tivemos um perfil não bom, nós temos ainda uma alta letalidade, até pelo nosso histórico de ser o nosso primeiro momento de casos com grande quantidade impactando a rede e a necessidade, então, dessa rede estar preparada. Então, com isso, a nossa Superintendência de Vigilância, junto com as associações de hospitais, junto com o Conselho, junto com municípios, tem trabalhado para qualificar a atenção primária e também a atenção hospitalar, mas também com enfoque de redução de casos com a eliminação dos vetores, que é o nosso foco principal para que a gente consiga, então, diminuir casos, pensando no cenário futuro agora do verão. A transmissão do monkeypox é um novo desafio. Nós temos mais de 100 casos já até agosto, e nessa população ainda com relação a crianças em menor quantidade afetadas e homens adultos na faixa de 18 a 40 anos com maior número de casos. Estamos trabalhando também para preparar a rede para assistência. Nessa assistência, a decisão foi que todo o serviço de saúde deve atender, coletar a amostra, enviar para análise e fazer orientação, para que as pessoas tenham a possibilidade de fazer a não disseminação, que a nossa maior preocupação são os casos positivos que são atendidos na rede e são encaminhados para casa sem uma orientação e sem uma coleta para diagnóstico conclusivo de ser positivo ou não. Então, é uma grande ação que o Estado está fazendo, em parceria com toda a rede de assistência, atenção primária, UPAs e também hospitais, e que tem, depois o superintendente Macário pode detalhar como é que tem acontecido essa ação. Pode passar. O nosso maior desafio é a nossa cobertura vacinal, então, chamando a atenção, mostrando a série histórica que a Vigilância em Saúde nos trouxe para a apresentação, mostrando como era a nossa cobertura vacinal de crianças menores de 1 ano em Santa Catarina em 2016 e a diminuição que vem acontecendo, chegando então a 21 e 22 com percentual de cobertura muito abaixo do ideal. Então, nosso ideal seria pelo menos 95% de cobertura vacinal, em específico com relação à polio, que é a nossa preocupação. Já teve sinalização de países com situação de emergência decretada pela identificação da circulação de vírus, e o Brasil com uma cobertura, e o Estado de Santa Catarina com a cobertura que tem apresentado, nós estamos com uma porta aberta para termos casos de paralisia infantil novamente no Estado de Santa Catarina. Então, o alerta, né, houve repasse novamente de recursos do Estado para que os municípios ampliem a vacinação, contratem pessoas, ampliem horário, e que a população também está sendo chamada por mídia realizada pelo Estado também para que tragam suas crianças para vacinação. Pode passar a próxima, aqui mostrando em gráficos também. A coluna mais escura, azul mais escuro, era a nossa cobertura no ano de 2016, e aí mostrando até a coluna mais clara como que está a cobertura hoje em 2022. Então, essa tem sido uma grande preocupação de toda a equipe da Secretaria para fazer esse trabalho conjunto de conseguir alcançar a cobertura ideal e proteger nossas crianças. Aqui mostrando como que está agora nessa situação em que temos uma campanha vigente até o final desse mês. Apenas 98 municípios, isso significa 33% dos municípios de Santa Catarina já atingiram o 95% de cobertura, que é a cobertura ideal para a vacinação da paralisia infantil em crianças menores de 1 ano.
Então, essa é uma preocupação Bom que nós dia. trazemos para vocês. Pode passar a próxima. Eu acho que agora é só a finalização. Se acabou aqui, era porque realmente era o último slide, era só o contato nosso para caso depois queiram mandar alguma solicitação a mais, a gente está disponível para esclarecer. E a equipe da Secretaria também está toda aqui à disposição para tirar dúvidas e responder os questionamentos. Muito obrigada. Obrigado, Carmen. Eu deixo a palavra livre se alguém tiver alguma indagação à apresentação. Por favor. Bom dia, deputado Caro Preso, né? O senhor já teve o prazer de ser secretário da nossa Secretaria de Saúde, né? Então, é um prazer contar com o senhor. Ao presidente Sareta, a Carmen, né? A Carmen, a Cláudia, o Flamarião, o Marcário, o Luciano, né? Então, a importância desse espaço de discussão. Então, sempre lembrar que a gente, na discussão, esse conselho tem um prazer de ser privilegiado, né? Então, a gente, na construção do plano estadual, o conselho apontou todas as demandas que as conferências apontaram para nós, de todos os municípios de Santa Catarina. Essa secretaria, né, acolheu e colocou no plano. É um diferencial que, às vezes, em muitos lugares não tem. Outro diferencial foi na questão da Covid, né? Esse conselho estadual, né, eu tive o prazer, não, mas a gente esteve junto na discussão, né, da Covid. Então, as demandas que a gente recebia, dos conselhos municipais, a gente levava, questionava, apontava, né, e era um espaço democrático de discussão. Então, isso é importante. Na questão do relatório de gestão, né, e quadrimestral, então, a gente tem um diferencial, né? A gente tem construído essa discussão com a equipe, né, Carmen, com a Cláudia, né, e toda a equipe da questão da apresentação, né, e na questão dos relatórios, né, quadrimestrais. Então, a gente tem trazido e a gente construiu perguntas que nos tragam respostas objetivas. Então, a gente tem feito isso e o Conselho tem aprovado todos os quadrimestrais, né. Também na questão do percentil, é importante as pessoas conhecerem, né, como que funciona, porque às vezes a gente não conhece o percentil. Então, como que é? Na linha do tempo e na linha do pagamento e do percentil, quanto mais, no começo do ano, do governo, né, do ano, tem bastante empenho. Vai tendo os empenhos, né, e no correr ascendente da questão, quando você vai liquidando e quando você vai pagando, o percentil vai aumentando. Então, nós tivemos o primeiro quadrimestre, foi 11, foi crescendo, agora já vai aumentando. Quando chegar no último, o percentil, que daí você vai pagando. Outro diferencial que passaram para nós, com gráficos e documentos, o diferencial do pagamento. Então, o pagamento, ele é, por exemplo assim, emitiu a nota, o pagamento é logo. Então, porque antes demorava 30, 60 dias para pagar essa nota. Não, hoje está sendo, segundo os documentos que a gente recebeu, né, e a informação que a gente recebeu, esse pagamento já né, logo da nota já é feito o pagamento. É um grande diferencial. Isso significa que não fica recursos parados. O que tem que ser pago é pago. Outra situação, eu participo junto com o Flamarião nas 7 CAFs que são os OS, né? Então, a gente tem uma ferramenta, agora tem outra ferramenta nova de prestação de contas, de análise de contas, muito importante, né? Todos os 7 hospitais recebem tudo certinho, expressam conta para nós, a gente, o que que tem que melhorar, a gente, na comissão, a gente tem, pode colocar e pode valer. Então, assim, agradecer novamente ao deputado Sareta, ao deputado Caro Preso, esse espaço democrático. E dizer que a conferência que a gente fez de saúde mental, que estava na coordenação, a gente conseguiu recurso no ano passado, apontamos, e este ano a gente conclama a Assembleia que está vindo orçamento para o ano que vem. Nós temos a conferência, a 9ª conferência estadual, que é da etapa nacional, da 17ª. Então está o nosso orçamento ali, para o Conselho Estadual realizar, os 295 municípios realizarem, e desde já,
peço apoio aos deputados que esse orçamento da saúde, né, tenha voto para a gente precisar realizar as ações para o ano que vem. Seja ele para a conferência, para as ações do Conselho e para todas essas ações que estão sendo apresentadas. Muito obrigado, deputado Caro Preso. Alguém mais gostaria de fazer questionamento? Bom, eu gostaria de que, se possível, porque quando vem fazer a apresentação, muitas pessoas solicitam o andamento dos trabalhos em geral e as coisas que vão acontecendo na saúde do Estado. Eu teria algumas indagações para fazer. Primeiro, a judicialização de medicamentos. Até esse momento, quanto foi gasto pelo Estado? Existe esse dado? Algum dos senhores ou senhoras pode nos repassar? Eu não... Se passou, não vi. Deputado Caro Preso, judicialização em saúde. A gente tem uma projeção, esse orçamento está sendo maximizado mês a mês, em função de que ele já extrapolou a programação que nós tínhamos. Então, a média de judicialização mensal é em torno de 40 milhões mês que a gente empenha. E a judicialização é uma das ações da Secretaria que ela é completamente executada, tanto no aspecto de empenho, liquidação e pagamento. Então, neste momento, a gente está com uma projeção de 291 milhões do orçamento, vai chegar a 360. Essa é a projeção que nós temos até o momento. E, neste momento, pago em torno de 200 milhões de reais de judicialização. A judicialização é algo que a gente precisa ter um olhar muito criterioso e buscar tentar minimizar esses números, porque realmente são números que impactam diretamente no nosso orçamento. Quantos profissionais de direito tem a Secretaria hoje em dia para acompanhar esses processos, defesa, eventualmente? Como é que está esse núcleo? Eu não tenho ninguém aqui da equipe, eu acho que, Luciano, tu tem o número certo? Mas a estrutura se mantém, deputado. A gente continua com aquela equipe que assessora, inclusive promotores, né, para poder fazer a melhor ação e orientando também para que a gente entre com o processo administrativo quando tenha esse acesso já no SUS. E outra ação também que eu acredito que vai impactar, nós conseguimos incluir um procedimento que é a aplicação do antiangiogênico, que é um dos maiores gastos que nós temos hoje da judicialização. O Ministério da Saúde incorporou na tabela do SUS com valor muito abaixo do que é o necessário para a aquisição do medicamento. O Estado incorporou isso na deliberação 008 com um procedimento eletivo custeado, com 3 vezes o valor para a gente poder que o próprio hospital compre o medicamento e aplique. Então, a própria demanda hoje judicial, a gente está trabalhando, fizemos reunião essa semana para encaminhar os pacientes para fazer procedimento administrativo e não ter mais a compra do medicamento como era hoje. Até hoje, a gente comprava o frasco, 1 por olho, e aplicava nos hospitais do Estado. Então, isso vai modificar. A gente agora vai pagar o procedimento para os hospitais contratualizados. Nós já temos hospitais contratualizados e também municípios que contratualizaram clínicas. E nós temos já uma oferta suficiente para compor a demanda que a gente tem hoje judicial. Então, a gente está fazendo a distribuição para essas pessoas mais próximas dos locais onde elas moram, para serem atendidas. E, com isso, a gente começa também a diminuir o valor da judicialização. Então, o nosso desafio é grande, né? Até onde a porta abre e até onde a gente consegue colocar no sistema do Estado, quando o Ministério não faz todo o complemento, a gente precisa também aportar recursos do Estado e de uma forma equilibrada, né? Que a gente consiga manter essa ação depois sustentável. Então, a equipe que analisa os processos, ela se mantém. A gente continua com a mesma equipe trabalhando como a gente já tinha na gestão passada. Só para complementar, deputado,
São dois núcleos, 2 setores, né, vinculados à nossa consultoria jurídica, o NAT e a Comage, que continuam fazendo esse trabalho. E, se não me falha a memória, são aproximadamente 80 profissionais que pertencem a esses 2 núcleos, a esses 2 setores. Isso é para dar uma dimensão desse desafio, né? Uma das coisas que mais nós ouvimos, tanto os deputados quanto médicos, enfim, é a questão do acompanhamento da expectativa da realização dos procedimentos das cirurgias eletivas. Nesse passo que está, nessa progressão de apresentação, a Secretaria está plenamente satisfeita com esse ritmo das cirurgias eletivas sendo realizadas? Alguém pode responder? Na verdade, nós estamos num processo, né? A gente saiu de uma pandemia Covid, entrou numa situação de emergência de síndrome respiratória, entramos numa situação de dengue, né, que também impactou, mas o processo ele está acelerando. O que a Secretaria de Estado garante? O custeio. Hoje nós não temos recurso federal para cirurgia eletiva, como a gente tinha, que o governo federal lançava campanha de cirurgia e repassava para o Estado o recurso. O último recurso, acho que foi 6 milhões que a gente recebia, né? E agora a gente executa isso dentro de um mês, né? Então, esse aporte que veio da lei estadual, mais o recurso que o Estado está colocando, né? Que a gente considera tudo isso um grande conjunto dentro da nossa política hospitalar catarinense, que hoje é um braço cirúrgico, está garantindo custeio, tudo que é produzido, que é contratualizado com o município ou com o Estado, tem a garantia de pagamento do Estado. E um grande número desses procedimentos com incremento, não só a tabela do SUS, que isso tem sido a diferença também. Hoje o Estado custeia o pré-operatório, a consulta médica, a consulta anestésica, mais os exames, incluindo, inclusive, para a ortopedia, o valor do custeio de tomografia e ressonância, né, dentro do próprio hospital, com valor fixado na deliberação 008, e o incremento das cirurgias de acordo com a complexidade e a dificuldade também que a gente tinha de resolução. A gente tem visitado os hospitais e tem feito uma força-tarefa até para tirar dúvidas e poder orientar, e um trabalho muito próximo com a regulação, que a Grace está aqui representando a Cláudia, né? E isso tem dado um resultado muito positivo. Com certeza, a gente pode continuar avançando, a gente sabe que sim, mas a gente vê um movimento muito positivo, tanto na realização de cirurgias de média complexidade como nas de alta, porque a gente tem agora também a possibilidade, na política hospitalar, dos hospitais do maiores portes realizar a cirurgia de alta complexidade. E isso está provocando um movimento na rede, porque aí o hospital menor está procurando fazer o de baixa complexidade, o média, né? E o hospital maior ele está lutando para fazer a de alta, porque ele tem o compromisso na política hospitalar. E a gente tem feito uma proximidade com esses hospitais, e inclusive o secretário Alexandre está rodando todos os hospitais de alta para entender como esse processo está funcionando e o que a gente precisa ainda adequar. Na política está previsto a gente fazer uma revisão agora a partir de outubro, e com certeza alguns ajustes vão ser necessários. A gente já está vendo e discutindo entre nós mesmos, equipe e todo o acompanhamento, mas está muito positivo. Com certeza a gente tem avançado. Outra coisa que a gente tem feito, que a Cláudia está me lembrando aqui, a depuração da fila. A Secretaria contratou pessoas para entrar em contato com todos os que estão na fila de espera por cirurgia eletiva para fazer a depuração. O que a gente está verificando? Que algumas pessoas fizeram já o procedimento e continuam na fila. Algumas pessoas não têm o contato atualizado, então é um chamamento que a gente tem feito para os municípios e para a população que atualizem seu telefone de contato, né, seu endereço, para que a gente encontre elas no momento do atendimento. E essa depuração tem se mostrado bastante positiva, né? Depois a Grace até pode complementar. E outra também ação do Estado, quando a gente aprovou a política hospitalar, houve o compromisso do Estado de construir uma proposta de deliberação que foi aprovada na última CIB, de que as órteses e próteses especiais, né, que o Estado tem hoje dentro da sua rede própria, sendo utilizada, poderia também, a partir de um processo encaminhado e autorizado pela regulação estadual, ser oportunizado para os hospitais filantrópicos que estão na rede. Então, esse processo já foi construído, a regulação tem médico regulador, que vai ser o autorizador, e ele vai ser também um processo
processo que a gente acredita que, principalmente nas cirurgias de alta complexidade, vai fazer a diferença. Porque algumas pessoas não eram operadas, segundo os hospitais, porque a prótese do SUS não era adequada para aquele paciente. Claro que isso vai ser auditado, né? Vai ser regulado, não é qualquer pessoa que vai ter acesso, é aquela que realmente tenha benefício para a sua saúde. Então, esse olhar também vai fazer com que a gente amplie as cirurgias realizadas. Eu não sei se a Grace tem algum número, alguma coisa que queira complementar. Eu acho importante. Vem falar no microfone, por favor. Por favor. A Grace está representando a Cláudia, que é a superintendente de regulação, e a Grace traz, então, os números da depuração da fila, que eu acho que é importante a gente mostrar. Eu insisto nesse assunto, porque assim é o que mais nós somos demandados no dia a dia, né? No esbarrar. Qualquer um de nós que esbarra em alguém já vem com o problema de que a fila não anda, enfim. Essa é uma situação realmente, né? Depois eu até vou mostrar uma fotografia aí e vou perguntar ao superintendente ou algum colega que possa explicar o que está acontecendo. Ontem eu falei com o secretário diretamente e assim entrei num assunto mais específico que eu também vou perguntar a quantas anos o problema dos contrastes, mas isso é outra coisa. Por favor. Bom dia a todos. Grace Ela Berenhauser, sou gerente de regulação ambulatorial. Falar um pouquinho sobre a depuração da fila. Então, dados até o dia 12 de setembro, nós já depuramos, como a Carmen falou, né, com esse auxílio da videofonistas, com contato com os pacientes. Então, até hoje, são 26.428 pacientes já tentado contato. Desses, a gente também tem cruzado com o sistema de mortalidade. Então, 213 desses pacientes já vieram a óbito. Desses, 1.990 já realizaram as cirurgias, 1.560 não têm interesse, 14.588 a gente não conseguiu contato. Então, esse é o nosso maior desafio. 283 não têm condições clínicas para a cirurgia e, realmente, o que aguardam, 7.767 pacientes aguardam em fila, desses que a gente conseguiu depurar até o momento, que são, no total, de 26.428 pacientes. É importante também colocar que esse contato ele não é feito uma única vez, né? São Isso. 3 contatos em horários diferentes, em dias diferentes, e ele é complementar ao que o município já tem feito, né? Porque o município é que insere as pessoas na fila e é responsável por cadastrar as pessoas com o telefone e qual é o tipo de procedimento que o médico solicitou. Então, é uma ação complementar do Estado, porque a nossa preocupação, que os hospitais têm apontado, que a regulação passa uma fila de pessoas para serem operadas, quando o hospital chama essa pessoa, não localiza, ou a pessoa não aparece. Então, a gente tem trabalhado no sentido de complementar a ação do município para que o hospital realmente, quando chame as pessoas sejam aquelas certas para fazer o procedimento, para agilizar esse atendimento. Ok. Sim. Carmen e Grace, acho que era importante até para assim, nós, né, como comunidade e até os deputados da Assembleia, como que é feito essa depuração, esse protocolo, como que é feito assim, né, um protocolo para tudo isso, como que é encaminhado, até para fazer como que é feito com o município, passar essa informação até para as pessoas saberem como que funciona, né, essa lista ali, como que está e por que tem essas, às vezes, até para ficar mais fácil. Obrigado. Assim, esse é um assunto que muitas vezes é até politizado de uma maneira eu diria assim, até oportunista, né? Porque algumas prefeituras se eximem de qualquer tipo de responsabilidade, colocando apenas para o Estado a responsabilidade de resolver as cirurgias eletivas. Então, seria bom que fosse falado aqui rapidamente como é que é que é a pergunta dele, o mecanismo até aonde vai a responsabilidade de cada um e assim nós temos algumas centrais de regulação. Tem algumas regionais de saúde que não têm
né? No caso, a 17ª lá em Jaraguá do Sul não tem, apela para Joinville. Isso tem muita confusão nisso ali. Então, eu queria, assim, de uma maneira resumida, para a gente não, né, não perder mais tanto tempo, eu queria saber como que está essa dinâmica aí. Então, hoje, atualmente, a gente tem 8 centrais de regulação e são 7 macro-regiões de saúde. Então, a gente tem 2 ali no meio-oeste e na Serra. O sistema, o fluxo de regulação desses pacientes. Primeiro, eles entram numa consulta 100% regulada, né, a consulta para uma possível cirurgia eletiva. Dessa consulta, se for confirmado se esse paciente realmente é eletivo, o médico, o cirurgião, ele emite um laudo de AH. Com este laudo de AH, o paciente vai até o seu município e insere esse laudo na central de regulação hospitalar. Antes é na central de regulação ambulatorial, a consulta, e daí depois ele vai para a central de regulação hospitalar. Com esse laudo da AH, ele fica nesta fila. O próximo passo é o hospital ele emite dentro de um drive a programação cirúrgica dele, que nesse drive é compartilhado hospital, central de regulação e o município. Por que o município? Porque o município é responsável pela chamada do paciente. Então, é colocado os pacientes no drive, o município tenta o contato com o paciente, tem marcado a data e chama o paciente para aquela data que o hospital se disponibilizou a fazer aquele procedimento cirúrgico. Ok. Eu acho que ficou bem didática a apresentação aí. Muito obrigado. Acho que as pessoas que estão ouvindo estão agradecendo. Então, tem algum gargalo especial dentro das resolutividades da cirurgia, desse programa de cirurgias eletivas? Alguma coisa em especial que esteja travando a fila? Alguma especialidade? Nós temos grande dificuldade na ortopedia. E aí um dos pontos que os hospitais alegavam era a questão da OPME. Então, a gente acredita que essa deliberação aprovada agora, só nessa semana já vieram uns 27 pedidos de análise. Então, a gente acredita que isso vai melhorar. Outro gargalo que a gente tem também, que os hospitais apontam, é que muitas dessas cirurgias demandam de leito de UTI. E aí, essa é uma questão bem complexa, porque a gente não consegue reservar leito de UTI vago quando precisa leito de UTI para uma internação ou outra, esse leito vai ser ocupado. Então, por mais, a gente teve um aumento significativo dos leitos de UTI no Estado, considerando o cenário que a gente tinha passado para agora, né? Mas, mesmo assim, a gente tem recebido apontamento dos hospitais de que uma das dificuldades é leito de UTI, porque a situação de urgência e emergência atropela, né? Ainda mais na ortopedia, o eletivo na demanda por atendimento. Tem uma especialidade que eu tenho recebido muitas solicitações, né? A posição de médico e deputado canalizam muitos questionamentos e até pedidos para se resolver algumas situações. No caso, a cirurgia vascular, nós estamos enfrentando um problema da disponibilização de contraste, para fazer rodar os exames, né? Como é que o Estado tem enfrentado essa situação? Porque tornou-se né, eu tenho 2 casos, né, isso é 2 casos, pode ser uma fotografia que possa ser ampliada, né, mas tem casos assim de dedos e parte do pé gangrenados aguardando a cirurgia, com dor, com inúmeras idas a pronto-socorro, e às vezes as pessoas ficam 1 mês internadas para dar uma compensada clínica na situação, né, e vão para casa porque não tem, na referência, não tem contraste para fazer o estudo, né, angiográfico. Precisa se detectar o problema para saber o que fazer e o que não fazer em determinado caso. Então, é importante saber o que o Estado tem feito em relação a essa situação. Tem alguma resposta? Sim. Deputado, nós iniciamos, a partir de fevereiro desse ano, quando soubemos da possibilidade da escassez do insumo, a tentativa de aquisições para suprir essa necessidade, inclusive deixar uma reserva emergencial, né, técnica para suprir essa possível deficiência.
Nós atacamos três ações. Aquisição por meio de dispensa de licitação para conseguir celeridade na aquisição, pregão eletrônico convencional, e iniciamos também uma importação. Nos casos da dispensa de licitação e do pregão eletrônico, até então foram todos frustrados. Existe realmente uma escassez no mercado, né? A Secretaria de Estado da Saúde, ela tem o insumo ainda nos seus estoques, né? Agora os nossos estoques estão ficando críticos, a gente tem uma previsão aí de estoque para em torno de 40 dias, 45 dias, 30 dias. E a nossa importação será a nossa salvação, só que todo o trâmite burocrático que a gente precisa ainda, inclusive com autorização da Anvisa, é que a nossa previsão de chegada é em torno de 60 dias. A única cotação na dispensa de licitação que nós fizemos de uma empresa foi com sobrepreço absurdo, o quantitativo mínimo de ampolas, de frascos para entregar, a um preço de R$700, quando o nosso preço de referência é 40. Né? Então, nesse caso, primeiro que o quantitativo não seria irrisório, e o preço é muito superior à possibilidade de aquisição. A gente vai ter vitória, sim, na importação, a um preço muito bom, mas em função das burocracias ainda a gente tem uma expectativa de levar uns 60 dias para as unidades próprias. E a gente acompanha as unidades que solicitam, inclusive, um auxílio da Secretaria, e foi realizado daí, eu acho que o Flamarion pode falar um pouquinho melhor, um plano de ação para verificação dos casos que seriam utilizados o contraste, e inclusive algumas estratégias de redução da dose para poder maximizar os estoques. Independente do que o Flamarion vai falar, eu gostaria que o deputado nos passasse qual é o hospital que está nessa situação, porque nós não temos essa informação de que não estão fazendo, porque não tem, que pacientes estejam sendo prejudicados por falta de contraste. Depois, por favor, para a gente poder entrar em contato e poder verificar essa situação. O secretário também pediu ontem. Isso, muito obrigada. Passei hoje para ele. Obrigada. Complementando também, o Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica sobre a falta de contraste, né? E sugeriu que os procedimentos sejam focados nos de urgência, né? O Ministério da Saúde, há 2 meses atrás. Por favor. Bom dia a todos. Bom dia, deputado. Como o Luciano bem falou, e o deputado também colocou, essa é uma situação bastante preocupante. Tudo que podia ser feito pela Secretaria vem sendo realizado. Acho que a Grace também colocou a questão que aqui nós vamos priorizar justamente aquilo que é emergencial. O eletivo, infelizmente, vai ter que aguardar, né? E aquilo que realmente for prioritário vai ser feito. Além de que os protocolos nos hospitais estão sendo revistos para que, ou havendo a possibilidade de substituição por algum outro tipo de droga, ou até mesmo que seja feito com outra, vamos dizer assim, outra variante de algum outro produto, também vai ser possibilidade de fazer, né? Então, também os deslocamentos dos estoques em algum outro hospital que tenha, porventura, uma utilização também menor desses produtos, também vai ser, obviamente, deslocado para quem tem uma maior necessidade. Eu acho que é extremamente importante essa visão, porque, assim, vascular ou faz rápido ou perde, né? Perde músculo ou perde o membro, vamos dizer assim, né? Ótimo, vamos passar para outra. Eu tenho mais 2 coisas. Eu teria... Por favor, se identifique e pegue o microfone. Por favor, ali. Meu nome é Christian, sou diretor de compras e planejamento da Secretaria, né, da Superintendência de Gestão Estratégica. Existe a situação da nossa importação, que o Luciano falou que provavelmente vai dar certo, só que nós temos uma RDC 488 do Ministério da Saúde que talvez a gente não possa emprestar para as unidades que são filantrópicas ou para o... Então, como o senhor falou, às vezes esses hospitais eles dependem um pouco da Secretaria para algumas situações, mas essa é um pouco complexa.
além do tempo, de em torno de 2 meses para se concretizar a importação, existe uma RDC no qual a gente não conseguiria emprestar para unidades que não são as administradas pela gente. Isso é bom só estar claro, tá? Então, essa é uma coisa que, de repente, a gente consiga verificar aqui com vocês. Ok? Eu encerrando esse assunto, assim, é uma questão humanitária, né? É uma situação que envolve a tomada rápida de decisões e até subir de escalão para resolver essa situação, né? Então, solicito que, assim, seja dada uma atenção especial a esse problema, porque realmente há sofrimento. Depois eu mostro aí algumas fotos a respeito dos casos. Saúde mental. Há também uma queixa muito grande do referenciamento de pacientes que precisam internação. Alguém poderia me dar algum tipo de internação aguda de pacientes psiquiátricos, né? Nós temos, pelo menos lá na região norte-nordeste, apenas um local onde absorve esse tipo de paciente grave e agudo, vamos dizer assim, né? Está sendo pensado em alguma solução a essa situação. Eu me lembro que até o aumento da disponibilização de vagas de residência médica em psiquiatria foi aventado naquela época devido à escassez de profissionais psiquiatras em vários pontos do estado, né? Então, as equipes de saúde mental acabam ficando sem, não vou dizer sem comando, mas sem o profissional médico que deveria coordenar esses estudos. Existe alguma situação nesse sentido sendo vista pela Secretaria? Sim. Desde a primeira versão da política hospitalar catarinense, essa é uma demanda. A gente ampliar em hospital geral leito de saúde mental. O Estado tem custeado, desde lá, independentemente da habilitação junto ao Ministério da Saúde, leitos em hospitais gerais para leitos para saúde mental. Então, qual foi a nossa lógica? Um valor fixo mês, R$10.000, para custeio de no mínimo 10 horas de psiquiatra, e o valor por leito, que a gente custeia também para manter a internação. Então, o hospital processa a conta no Ministério da Saúde, que o valor é baixo quando não é habilitado, e a gente trabalha com esse hospital com a possibilidade dele conseguir pleitear junto ao Ministério uma habilitação futura para somar os valores. Eu até pedi para o Marcos aqui, que ele está ouvindo, se ele puder me passar o total, se quiser abrir também o microfone e dizer quantos hospitais já aderiram a essa proposta, porque a gente tem a política nacional do cuidado com relação a voltar aos manicômios, né? A gente sabe de toda a luta antimanicomial, a gente está ciente disso, mas a gente também está ciente da sua demanda e da demanda de muitos profissionais de que nós precisamos, sim, em algum momento, internar pessoas para fazer um cuidado especializado. Então, o Estado tem, sim, essa política, ela está dentro da política hospitalar catarinense e ela trabalha com um quantitativo de 10 leitos por hospital, e aí, dependendo da quantidade de leitos gerais que esse hospital tem, ele pode chegar até 30 leitos, e, dependendo da quantidade, na proporção, né, que ele não seja um hospital especializado único psiquiátrico, né? Esse é uma outra questão humanitária, né? Porque assim ficam pacientes graves e a gente avalia a questão da droga, que é uma abstinência, principalmente de droga pesada, de crack. Isso dá uma confusão danada e essas pessoas acabam ficando 20 dias contidas em pronto-socorro. É uma outra situação altamente de um sofrimento muito grande para familiares, equipe de saúde que atende nesses pronto-socorros, enfim, e principalmente para a pessoa, né? Terminando, acho que fiz bastante coisa, uma pergunta para me dar uma provocadinha, mas eu já ouvi isso. Existe previsão de concurso público dentro da Secretaria de Saúde? Deixa eu só falar a resposta do Sim, Marcos obrigado. aqui. Ele disse que, nesse ano, então, 38 hospitais aderiram à política de saúde mental do Estado e 3 são na Macronorte. No total, são 682 novos leitos de saúde mental em hospital geral custeados pelo Estado.
Então, é uma demanda necessária e a gente está conseguindo avançar mais nesse ano do que nos anos anteriores, né? Pronto. Desculpa, perdão. Deputado, em relação aos concursos públicos, nós temos uma excelente notícia. Felizmente, a gente tem, sim, uma previsão de concurso público para o ano que vem, né? Um pleito que é realizado há muito tempo, né, pela Secretaria de Estado da Saúde, pela necessidade constante de busca de novos profissionais. Então, existe a previsão de um concurso para o ano que vem. Eu fui interrompido ali por uma pergunta. Se pudesse repetir, por favor. Nós, depois de muita luta e muita tentativa, nós tivemos aprovação, sim, para um concurso público do ano que vem. Hoje nós temos a nossa força de trabalho, quase 50% é de ACT, né? A gente precisava rever essa situação e colocar, né, os postos de trabalho com efetivos. De qualquer modo, a gente tem um direcionamento positivo para o ano que vem fazer um concurso público para a Secretaria de Estado da Saúde. Obrigado. Aqui você vê a irmã Neuza, diretora do hospital, disse que estão com dificuldades muito grandes de comprar contrastes nos hospitais filantrópicos. Quer dizer, já começa assim... Se me permite, deputado, inclusive, alguns hospitais, poucos, que estão conseguindo comprar, não há entrega. Ou a entrega é parcial ou não há nenhuma entrega. Então, em alguns momentos, né, existe a sinalização de alguma empresa que tenha o produto para venda, acaba extinguindo muito rápido os quantitativos que tem. O preço também ofertado é muito maior do que o preço de referência, né, o preço normal, e acaba que em algumas ocasiões que a gente vem acompanhando para tentar comprar também, até em pequenos números para poder complementar os nossos estoques, acontece que mesmo depois da tratativa de compra, ainda há falta de entrega. Ok. Há mais alguém que gostaria de fazer questionamento? A gente queria pedir licença para o nosso superintendente de Vigilância em Saúde fazer uma fala com relação à importância do momento para a vacinação. A vacinação, Eu ia te poupar por causa do adiantado da hora, já que é um dos itens que eu queria saber, eu acho que é importante. Então, vamos lá na vacinação. Eu ia fazer uma pergunta óbvia, né? Qual a razão de que está esse baixo índice de vacinação? Tem algum fator extraterrestre, alguma coisa? Secretário, realmente deputado, desculpa. Eu peguei. Nós estamos realmente passando por acho que um dos momentos mais críticos em relação à prevenção e controle de doenças, mesmo passando por uma pandemia cuja vacina contra a Covid-19 foi fundamental para que nós estejamos hoje com alguns dias já, inclusive sem óbitos, sendo registrados nas últimas semanas por Covid. E, mesmo assim, nós temos baixas coberturas vacinais de diversas vacinas que são fundamentais, importantes, e que serviram para eliminar uma série de doenças, como paralisia infantil, sarampo, rubéola, difteria, meningite por hemófilos. Acho que a gente nunca mais viu casos de meningite por hemófilos aqui em Santa Catarina, no Brasil. Era uma das principais causas de mortalidade infantil. E hoje a gente tem visto essa regressão, 70% de cobertura para a maioria das doenças, das vacinas, uma população infantil muito exposta, e os motivos para isso são motivos de grande estudo, até por todas as instituições. O primeiro, a vacina ela é vítima do seu próprio sucesso. A partir do momento que a gente vacinou as nossas gerações, eu fui vacinado, quem tem 30, 40 anos foi vacinado contra várias doenças, essas doenças foram paulatinamente eliminadas de circulação. Mas ela ainda existe em alguns países e nós temos um fluxo muito grande agora de pessoas, de viajantes, e o risco de trazer essa doença para o Estado, para o nosso país, para o nosso Estado de Santa Catarina é grande. Então, essa falsa percepção, eu não vejo ninguém com sarampo, não vejo ninguém com meningite, com
paralisia infantil. Então, para que eu vou vacinar o meu filho? Isso é o contrassenso. Um outro motivo é que existe uma dicotomia entre uma disseminação de notícias falsas que veio pós-pandemia, que colocam que nós são mais de 18 vacinas e você aplicar essas vacinas nas crianças e nos adolescentes, você acaba forçando muito o sistema imunológico. E isso é uma falácia completa. Se não fossem as vacinas sendo aplicadas nessa população, nós não teríamos essa qualidade de vida que nós temos, a sobrevida, a redução da mortalidade infantil. Então, essa disseminação de notícias falsas que acontece pela internet, pelas redes sociais, acabam trazendo essa dificuldade de entendimento e a hesitação vacinal. Outros motivos a gente tem atacado, são aqueles motivos que a gente tem buscado a reforçar os municípios com recursos para que eles possam abrir e funcionar aos finais de semana, não fechar no horário de almoço aqueles municípios pequenos, e os municípios maiores poderem abrir até 9, 10 horas, justamente para você dar todas as oportunidades para que a pessoa leve o seu filho para casa, a pessoa que trabalha. Inclusive, secretário, deputado, uma coisa que a gente chama muita atenção, e aí, particularmente lá naquela região, nas regiões mais industriais, nós temos visto dificuldades de empregadores de liberar os seus funcionários para levar os filhos para vacinar. E isso é uma tragédia, porque o funcionário não tem a liberação, acaba não tendo a liberação e, por conta disso, acaba atrasando a vacinação. Então, nós temos feito diversas ações, campanhas de comunicação, temos tentado chegar no cidadão justamente para que num futuro que pode ser bem próximo, o senhor citou, já foi citada a questão da paralisia infantil. Casos de paralisia infantil já foram detectados nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma cobertura de 70%. É muito parecido com a nossa atual. Nós regredimos, nós voltamos para um estágio. Para nós termos um caso de paralisia infantil aqui, nessa situação vacinal, é uma situação de momento, é uma situação de tempo. Então, o alerta já foi dado e a gente espera que, com todas essas ações, com a prorrogação da campanha de vacinação e também com a sensibilização, e aí eu peço ajuda até ao parlamento que traga esse tipo de debate para cá. A gente precisa debater esses motivos com pessoas da sociedade, com pais, com educadores. Acho que a escola é um local excelente para isso. Inclusive, temos uma lei aprovada por esse parlamento que obriga a apresentação da caderneta de vacinação no ato de matrícula das escolas. E a gente já tem informação de que muitas escolas, especialmente as particulares, não estão entregando, não estão cobrando esse documento, sendo que é uma lei e o objetivo não é impedir que as crianças se matriculem, mas, pelo contrário, protegê-las contra o aparecimento dessas doenças tão terríveis. Então, esse é o quadro e que nós temos trabalhado com muito afinco. O Brasil todo está nessa luta. Obrigado. Só assim, quando eu estava me formando médico, acho que foi no ano de 1900, eu me formei em 79, medicina preventiva, eu acho que doenças infecto-contagiosas deve ter sido no ano 1977. Tinha uma ala do Hospital Nereu Ramos que era para pólio. Era inacreditável. O sofrimento, dor, e ver o que ia acontecer depois com essas crianças que não tinham sido vacinadas por uma razão ou por outra e com sequelas, né? Algumas até perdendo a vida. Então, tomara que a gente não volte naquela situação, nessa situação, né? Que alguns países, inclusive com bastante condição financeira, estão enfrentando agora em relação ao pólio. Acho que todos os esforços têm que ser feitos nesse sentido de martelar a boa informação, né? Porque de má informação é só abrir o celular e a gente vê campanhas anti-vacinação, né? Mas eu acho que tem alguns assuntos aí desses empregadores para liberar mais, para acompanhar os filhos à vacinação. Eu acho que é uma situação interessante a comentar isso
na instância que merece, né? Então tá bom, senhoras e senhores, eu agradeço a participação de todos, né, a atenção do público em geral. Acho que foi uma audiência pública extremamente importante, que não apenas fez o papel da apresentação em si, mas que mergulhou em cima de algumas situações que nós enfrentamos no dia a dia, né, do nosso Estado em relação à saúde. Eu quero agradecer demais a participação, né, brilhante da Secretaria de Estado da Saúde. Acho que a audiência já pontuou por alguns assuntos aí, dá para saber, né, algumas coisas pinceladas, tem muito mais coisa, mas eu acho que isso foi importante. E a participação, né, do público em geral, para esse momento tão importante que é a prestação de contas da Secretaria de Estado da Saúde. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente audiência. Obrigado.